Por que um homem como Tony Soprano procura logo uma terapeuta mulher? E por que Melfi aceita um paciente como Tony Soprano? A resposta para pelo menos uma dessas perguntas está dentro do próprio episódio, que faz referência ao período de 2 séculos de paz no Império Romano, a mesma paz que se espera em Nova Jersey durante o tão aguardado reinado de Corrado Soprano Jr., mas que não vai ser conquistada de forma tão simples como se imaginava. Oi, eu sou Henrique Massaro e hoje eu estou voltando com a minha série de vídeos analisando todos os episódios da primeira temporada de The Sopranos. Eu sei, nas últimas semanas eu tive um pouco afastado, foi por conta de alguns compromissos de trabalho e, claro, falta de tempo para produzir esses vídeos aqui, e então eu infelizmente tive que me afastar. Durante esse período eu recebi muitas mensagens de vocês pedindo para eu retornar, a maioria delas me deixou muito contente, muito satisfeito, feliz, enfim, e algumas, francamente, um pouco assustado. Mas o importante é que eu estou de volta e espero manter a frequência semanal daqui para frente, então, sem mais delongas, vamos falar sobre o 6º episódio da primeira temporada de The Sopranos, Pax Soprana, escrito pelo Frank Renzulli e dirigido pelo Alan Taylor. Até onde exatamente vai o interesse de Tony por Melfi? No início do episódio, ele encontra o detetive Vin Makazian novamente para ter notícias da rotina da sua terapeuta. Seria porque ele tem medo que descubram que ele está fazendo terapia? Fica claro que não é isso, quando ele pergunta para o policial se Melfi segue se encontrando com o homem com quem ela estava naquela noite em que o casal foi interpelado pelo detetive. Durante as suas sessões de terapia, uma aproximação muito maior entre Tony e Melfi pode ser percebida em algumas das suas atitudes, algumas mais singelas, como levar café para ela durante as consultas, e outras muito mais drásticas, como mandar alguém roubar o seu carro para consertá-lo. O Tony vive assim, de fazer pequenos favores para as pessoas que algum dia, e como disse Dom Vito Corleone em O Poderoso Chefão, pode ser que esse dia nunca chegue, ele peça algo em retorno. E não é só isso, dar pequenos presentes, pequenos agradinhos é praticamente a única forma que o Tony tem de demonstrar afeto para basicamente todas as mulheres na sua vida. Dar joias para sua esposa, conforto para sua amante e biscoitos para sua mãe faz parte do modus operandi desse homem para tentar agradar essas mulheres, mulheres com as quais ao longo de todo esse episódio, principalmente, ele vai tentar conversar sem sucesso. Pegue aí qualquer personagem machista mais estereotipado de qualquer filme ou seriado e uma das principais coisas que eles vão reclamar de suas esposas é que elas falam demais. Nesses contextos, geralmente o homem é um cara que trabalha duro e chega em casa e só quer um pouco de sossego, enquanto que dificilmente ele consegue isso por conta da sua mulher que, veja, nunca está satisfeita e está sempre querendo falar nos ouvidos dele. E Tony é claramente machista, sexista, preconceituoso de diversas outras formas que eu não preciso mencionar aqui. E o que é que Tony quer nesse e em outros episódios de Sopranos? Tony quer conversar, falar e ser escutado principalmente. E quem é a única mulher que faz isso nesse momento da sua vida? Os motivos que o levaram a procurá-la e a se manter na terapia, a própria Melfi diz para o Tony. E ela também é muito clara ao explicar o que está acontecendo quando ele acredita ter se apaixonado por ela. O que está ocorrendo ali é uma projeção de sentimentos do paciente com a sua psiquiatra, algo que não é exatamente incomum. Ali na sua frente, afinal de contas, está uma pessoa que te compreende, te apoia, que não faz julgamentos. Alguém que te escuta num ambiente de intimidade e confiança. Esquecer que se trata de um profissional pago para isso tudo é algo que pode acontecer e é algo que acontece com o Tony. No caso dele, há ainda outros elementos. Melfi é descendente de italianos e uma mulher forte, características que ela compartilha com as outras mulheres que Tony tenta agradar na sua vida. É importante observar que o Tony não é uma vítima dessa situação. Melfi acredita que a sua projeção é um sinal da sua evolução na terapia, mas mesmo nesse caso, o paciente não deixa de repetir comportamentos problemáticos. Ao trazer problemas com a sua esposa e a sua amante para o consultório, por exemplo, ele mente para a psiquiatra. Ele não menciona a Irina e coloca todas as situações na conta da Carmela. Pode ser por medo de Melfi julgá-lo, o que não faria sentido dentro de um ambiente sem julgamentos. Parece mais, portanto, uma repetição de padrão. Tony mente o tempo todo para as mulheres na sua vida e está transferindo a mesma atitude para sua terapeuta.
Quer mais sinais dessa projeção? Repare como as roupas da Carmela nesse episódio costumam estar no mesmo tom das roupas de Melfi e também contrastando com as de Tony. Há também, claro, os sonhos. No primeiro deles, a cor da roupa de cama da vida real também contrasta com os lençóis pretos usados quando Tony está sonhando. A mulher que aparece debaixo das cobertas é Melfi, mas não por completo. Ela tem a voz e o sotaque de Irina. Todo o ambiente do quarto, na verdade, revelado aos poucos através do movimento de câmera, é muito semelhante ao lugar onde o Tony se encontra com a sua amante, com velas espalhadas por todos os lados. Já no segundo sonho, Melfi sai do chuveiro de um banheiro que é claramente o da casa de Tony, onde ele esperaria encontrar sua esposa Carmela. Na vida real, alguns sinais de Melfi podem até ser interpretados como um passo a mais na relação de intimidade que ela tem com Tony. Ela não responde, por exemplo, quando ele pergunta por que ela o aceitou como paciente. Pelo menos é uma resposta que nós não vemos nesse episódio, porque a cena é cortada antes que ela fale qualquer coisa. Ela também atende uma ligação pessoal durante uma das sessões e ri de uma das piadas feitas pelo seu paciente, o que claramente o agrada bastante. No entanto, quando Tony se levanta e tenta beijá-la numa das poucas vezes em que ele fica superior a ela ao dividir um mesmo plano, não há nada que sequer possamos cogitar como sendo uma atitude pouco profissional da sua psiquiatra. Ela lhe interrompe explicando a situação e pedindo para que o paciente fale sobre aquilo, retomando, portanto, a sua posição de poder. E por falar em poder, Carmela vive um drama bem importante nesse episódio depois de descobrir que a terapeuta do Tony é uma mulher. Numa conversa com o padre Phil na igreja, ela revela que não vê tantos problemas assim nas infidelidades do marido, mas uma mulher que lhe escuta e lhe serve de suporte emocional de uma forma como ela não consegue, talvez seja demais. Numa rara conversa aberta e íntima com o marido, ela admite que sentiu ciúmes e que quer ser essa mulher na sua vida, baixando a guarda, mas ao mesmo tempo reconquistando uma parte de Tony que lhe havia escapado. Por falar em poder novamente, quer conhecer uma pessoa de verdade? Dê a ela poderes. Depois de assumir como acting boss, Corrado Soprano Jr. parece ter dificuldades de entender que um chefe não pode comer sozinho. Suas inseguranças no novo cargo se manifestam desde usar o mesmo perfume que seu irmão Johnny costumava usar, até atravessar os negócios de seus capos. Ele interrompe um jogo de cartas autorizado por um dos chefes, manda matar um traficante que estava sob proteção de outro e, principalmente, decide taxar o Hash, protegido desde a época de Johnny Soprano e agora por Tony, deixando o sobrinho numa espécie de beco sem saída. Aqui Tony mostra duas coisas, que é um negociador muito mais habilidoso do que o seu tio e também que aprendeu muito bem o conselho dado por Melfi episódios atrás sobre como lidar com os idosos na sua vida. Sem o tio saber, ele resolve a situação mais uma vez sem parecer que está contestando o seu poder. Poder esse que já pode estar em jogo, pois, como nós vemos no fim do episódio, o jantar que é organizado para o anúncio de Júnior como novo chefe é vigiado e registrado por agentes do FBI. Era isso que eu tinha para dizer, essa foi a minha análise do 6º episódio da primeira temporada de The Sopranos. Estou de volta com as minhas análises aqui no canal, podem respirar tranquilos, estou muito feliz de voltar e como eu sempre aviso, aguarde aqui no canal, porque o próximo vídeo é um vídeo extra dessa análise, comentando algumas curiosidades e alguns detalhes das cenas que não couberam nesse texto aqui. É sempre um vídeo muito legal de fazer, em que a gente consegue mergulhar em algumas coisas desse universo tão rico criado pelo David Chase. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, me seguir nas minhas redes sociais que estão passando aí na sua tela nesse momento. Até o próximo vídeo e tchau!